vou salvar a aula e depois eu disponibilizo ela para vocês lá no YouTube, no canalzinho, como a gente estava fazendo, tá? No YouTube. Depois não preocupa não, eu coloco o link lá depois, lá no canal lá como a gente estava colocando as demais, tá? Não precisa preocupar não, que eu coloco tudo bonitinho lá para vocês. Vamos lá? Mais gente entrando aqui. Vamos lá, movimento uniformemente variado, né? O que caracteriza o movimento uniformemente variado? Até as últimas aulas, nós havíamos sempre falado de movimento uniforme, movimento uniforme. Esse movimento uniforme, né, quando a gente pensa em algo que é uniforme, é algo que se mantém de acordo com o tempo, né? O tempo está passando e esse algo ele é repetitivo. Isso é caracterizado, né, como uniforme. O movimento uniformemente variado, como surge esse termo variado aí? Significa que ele vai variar, mas vai manter uma uniformidade do movimento. Nesse caso, vai surgir um novo elemento aí, né, que vai fazer com que esse movimento varie, né? Só lembrando, o que se estabelece o movimento é a relação, né, entre um referencial e o objeto, né? Então, o objeto ele só está em movimento se você adotar um referencial, né? E ele estiver se deslocando em relação a esse referencial, tá? Opa. Vamos lá, então. Opa, ficou uma falha no slide aqui. Considere a situação em que um objeto cai livremente de uma altura qualquer. Se forem tiradas fotos da queda desse objeto em intervalos de tempos iguais, o perfil que se terá é algo do tipo assim, ó. Aqui eu tenho duas ilustrações, né? Um objetinho um pouquinho maior à esquerda e um objeto um pouco menor à esquerda, né? Objetos caindo livremente, né? Significa que eles estão isentos da resistência que o ar imprime, né? Se eu soltar, por exemplo, um martelo e uma pena, e eles caírem livremente, ou seja, eles não sofrerem ação da resistência do ar, eles vão cair ao mesmo tempo, eles vão cair um do lado do outro. A diferença é que na prática, né, quando você solta um martelo e uma pena, como a pena é leve, né, ela vem caindo, sofrendo, né, ela vem oscilando, num vai e vem, porque o ar imprime uma resistência sobre ela. Se eu tiver uma região, um espaço onde eu não tenha o ar, eu produza vácuo, os dois vão cair ao mesmo tempo, justamente porque eu não tenho essa resistência do ar. Então, dois objetos caindo livremente, né, a gente percebe o seguinte, ó, que à medida, se as fotos foram tiradas nos mesmos intervalos de tempo, a gente percebe que na primeira para a segunda foto aqui, quase que se sobrepõe a imagem. Da segunda para a terceira começa a aparecer um pouquinho mais, né, tá mais saliente a segunda imagem. Agora, se nós pegarmos lá no final, a gente vê que vai distanciando, né? Nesse caso aqui, nós temos o que é característico do movimento uniforme variado, ou do movimento uniformemente variado. Significa que esse objeto ele está caindo, né? E à medida que o tempo está passando, ele está se deslocando mais, né? Isso é característica, lembrando que o que faz com que o objeto se desloque ou não é a velocidade. Então, à medida que ele está aumentando o seu deslocamento em relação ao ponto anterior, isso implica dizer que ele está tendo um acréscimo ou um aumento da velocidade com o passar do tempo. E é isso a característica do movimento uniformemente variado, tá? Então, à medida que o tempo está passando, a sua velocidade está aumentando, ou seja, ela está variando. Porém, ela está variando de maneira uniforme, né? Então, nesse caso, o movimento ele é chamado de movimento uniformemente variado, quando a relação espaço-tempo, lembrando, espaço é posição, né? Quando a relação posição-tempo, ela descreve uma equação do segundo grau, tá? A gente lembra lá
o perfilzinho da equação do segundo grau é esse aqui, ó. S, lembrando, S é espaço, né, do inglês space, vai ser uma função parecida com essa, onde a gente tem um termo A, que ele é independente do tempo, mais um termo B, que é dependente aqui do tempo com expoente 1, e mais um termo C, que é elevado ao quadrado. Lembrando que o que caracteriza uma função do segundo grau é justamente esse termo elevado ao quadrado aqui, tá? Como sendo o maior expoente da minha variável, tá? Então, o A é uma constante, o B é uma constante, o C é uma constante. O que é variável aqui é o tempo. O tempo é algo que está mudando aqui, ó. Né? Então, à medida que o tempo está passando, você tem diferentes valores. Desculpa. À medida que o tempo está passando, você vai ter diferentes valores de posição aqui, né? Se eu imaginar aqui para tempo 1, estava aqui, para tempo 2 aqui, para tempo 3 aqui, e assim sucessivamente, tá? Então, o tempo é a variável, o termo elevado ao quadrado é o maior expoente, então isso caracteriza uma função do segundo grau. Ô, professor. Oi, diga. Então, à medida que o tempo passa, a velocidade ela vai variar de acordo com o tempo? A velocidade, sim. À medida que o tempo está passando, a velocidade ela vai sofrer uma modificação. Ela pode tanto aumentar, como é o exemplo, né, que eu dei aqui do objeto em queda livre, mas ela também pode diminuir. Né? Se você fizesse, por exemplo, o processo inverso, arremessasse, né, esse objeto de baixo para cima, à medida que o tempo está passando, a sua velocidade diminuiria, até que ele chegaria no ponto mais alto, onde a sua velocidade vai ser igual a zero. Né? Então, por exemplo, só para ilustrar, né, uma situação hipotética, se uma pessoa pular de uma cadeira, ela não se machuca tanto quanto, por exemplo, se ela pular do terceiro andar de um prédio. Por quê? Porque quando ela pula da cadeira, ela vai pular e ela vai ganhar velocidade. A questão é que o tempo para ela ganhar velocidade é relativamente pequeno, então não dá tempo para que ela adquira uma velocidade tão grande a ponto de se lesionar. Por outro lado, se ele pular do terceiro andar de um prédio, ele vai ter mais tempo, porque à medida que o tempo está passando, a velocidade do objeto está aumentando. Então, a pessoa, à medida que ele está caindo do terceiro andar, a cada instante a sua velocidade vai aumentando, 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 até que o instante em que ele toca o chão, ele tem uma velocidade grande suficientemente para causar uma lesão que muito provavelmente será maior do que se ele cair de uma cadeira. Tudo bem? Respondido, Thalita? Acho que foi quem perguntou. Aham. Sim, obrigada. Pessoal, qualquer dúvida, me interrompam, tá? Não se preocupem com o tempo. Se não der tempo, a gente termina depois do meio-dia, 1h da tarde, meia-noite. Vamos lá. Continuando, então. Em que A, B e C são parâmetros constantes, isso eu já havia dito, né? Então, caramba. A, B e C são parâmetros constantes, lembrando que o C, necessariamente, ele precisa ser diferente de zero. Por quê? Se eu tiver A diferente de zero, eu continuo tendo uma função do segundo grau. Se eu tiver B diferente de zero, eu continuo tendo uma função do segundo grau. Agora, se o meu C for igual a zero, então isso daqui vai dar zero, vezes qualquer valor que eu colocar aqui vai dar zero. Aí eu volto para uma função do primeiro grau. Então, necessariamente, o termo C, ele precisa ser diferente de zero. Tá? Se ele for igual a zero, eu não tenho função do segundo grau. O termo A e o termo B, esses não tem problema. Opa, tem um problema no meu slide aqui. Bom, a interpretação dos parâmetros. Vou passar tudo aqui, eu vou explicando. Falha na montagem. Para a origem dos tempos. O que significa a origem dos tempos? Né? Se você for estudar um movimento que estava descrito no slide anterior, quando o objeto entra em queda livre, né? A partir do momento que você solta ele, você vai apertar o cronômetro, né? Então, apertou o cronômetro, a gente tem a origem dos tempos. O que significa essa origem dos tempos, né? Significa... O tempo inicial.
Isso, que o tempo inicial ele vai ser igual a zero, né? Então, para a origem dos tempos, o t vai ser igual a zero. Na origem dos tempos, obviamente, o meu objeto ele vai estar posicionado numa posição inicial, que a gente já definiu isso lá nas aulas anteriores como sendo o S0, né? Lembrando que esse zero aqui é justamente para fazer alusão ao tempo zero, né? Então, S é a posição, S space em inglês, e S0 é a origem dos tempos. Então, esse termo S0, ele vai estar relacionado lá naquela funçãozinha ao termo A. Para a origem dos tempos, a gente vai ter uma velocidade inicial. Se o objeto ele estiver caindo, né, se ele estiver em queda livre, imagina, você está lá no terceiro andar e solta uma bolinha. Quando você solta, a velocidade inicial dela é zero. Mas você pode também não soltar e sim arremessar. Se você está arremessando, significa que ele tem uma velocidade inicial que é diferente de zero, né? Embora eu coloquei aqui, né, zero, mas na verdade aqui é a letrinha B, tá? Depois, quando eu mandar a aula para vocês no PDF, eu faço essa correção, tá? Então, a posição inicial do móvel, né? Ele está relacionado, está para o termo B. E o parâmetro C, ele representa a metade da aceleração escalar. Com isso, a nossa relação espaço pelo tempo, que é a equação que rege o movimento uniformemente variado, aparece da seguinte maneira, né? A posição de um móvel, né, que é o S, vai ser igual à posição inicial desse móvel mais a Meu negócio caiu de novo. O meu também. O seu não, o dele. Ih, travou. Caiu de novo. Ai, meu Deus do céu. Ah, não voltou. Meu Deus, tá aqui? Não caiu, eu estou ouvindo vocês. Graças a Deus. Eu estou ouvindo É, vocês. tinha travado tudo, sua tela. É, você tinha congelado. Eu? É. Sim. Não. Congelou, tipo, real. Sua tela ficou toda parada e a sua voz cortou. Tá. Exatamente. Tem algo mudando na tela? Tem. Ou ainda está Você. mudando? Tá. Tá. Então, vamos lá. Então, só restabelecendo, né? A relação espaço-tempo, quer dizer, a posição e o tempo, no movimento uniformemente variado, tá? Ela é da seguinte forma. A posição de um móvel é igual, ou seja, ela é dependente da posição inicial, naturalmente, né? Da velocidade inicial, e aparece um termo aqui, ó, que é chamado de aceleração, tá? Na apostila, tá, pessoal, ele vai usar, acho que a letrinha gama, que é essa que eu estou colocando aqui do lado, tá? Na apostila, ele chama a aceleração dessa letrinha. Eu prefiro usar a aceleração, porque isso daqui a gente vai lembrar o quê? A aceleração, você lembra? A aceleração. Então, tem uma relação, tá? Então, ó, a posição, a relação do espaço-tempo, ou a função horária da posição de um móvel, é descrito por essa equação. S0, que é igual ao S0, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, né? Se nós olharmos, né, daqui para a esquerda, desse ponto que eu estou marcando para a esquerda, é aquela função horária do movimento uniforme que a gente estava estudando até aulas anteriores. Mas agora a gente tem a agregação desse outro termo aqui, ó. Quem é esse outro termo? É a aceleração. Lembrando, tá, pessoal, que nesse caso aqui, ó, quem é a aceleração? A aceleração é o termo que será responsável por produzir a alteração na velocidade. Ou seja, se a aceleração, se ela for positiva, significa que à medida que o objeto, à medida que o tempo está passando, a velocidade do objeto vai aumentar. Se a aceleração for negativa, à medida que o tempo está passando, a velocidade do objeto irá diminuir. Tudo bem? Então, ó, essa equação aqui ela vai descrever
por exemplo, o movimento de um objeto no alto de um prédio. Imagine que o objeto esteja lá no alto de um prédio, então você vai ter lá a posição inicial dele, a gente vai medir, né, a altura dele, a velocidade inicial, que pode ser 0 se ele for solto, né? O termo que geralmente aparece nos exercícios é abandonado, né? Então, se você soltar um objeto, ele não vai colocar que foi solto, ele vai colocar que foi abandonado. Então, nesse caso, a velocidade inicial vai ser 0. E à medida que o objeto vai caindo, ele está sujeito a uma aceleração. Especificamente, no caso da queda livre, essa aceleração é a aceleração gravitacional. Em algum momento, a gente vai estudar muito específico isso, tá? Então, surge uma aceleração. Então, à medida que está passando o tempo, você consegue determinar qual é a posição dele, né? Qual é a posição dele, né? De acordo com esse tempo. Lembrando que essa equação aqui, ó, eu posso escrever esse S0, como ele está somando, eu posso passar ele para o outro lado subtraindo. Então, ficaria S menos S0, ou seja, posição final menos posição inicial. Isso me dá quem? Isso me dá o meu próprio ΔS, né? Que eu tenho aqui, ó. Então, o ΔS vai ser igual velocidade inicial vezes tempo mais a aceleração sobre 2 vezes tempo elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, essa aqui é a equação o pessoal gosta de chamar equação do sorvetão, né? Você tem a equação do sorvete, que é S é igual a S0 mais VT, e aí você tem a equação do sorvetão, que é posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração sobre 2 vezes tempo elevado ao quadrado. Pode ser que apareça aqui 1 sobre 2 vezes AT quadrado. É muito comum também. Tá? A relação da velocidade escalar pelo tempo. Bom, velocidade, a gente sabe que eu consigo estabelecer uma relação da velocidade pelo tempo da seguinte maneira. Velocidade é igual à taxa da variação da posição pelo tempo. Tá? Às vezes eu dou uma pausa assim é porque tem alguém que pediu para entrar na reunião, tá? Às vezes caiu a conexão. Então, ó, Beleza. Então aqui vai ser, isso daqui é chamada de velocidade é igual à derivada da posição pelo tempo, tá? Então vou pegar a derivada. Como é que é a função da posição? É A mais B vezes T mais C vezes T elevado ao quadrado. Então eu vou derivar. Vou fazer essa derivação aqui. Eu tinha colocado uma regra da derivação aqui, eu esqueci. Né? Como é que funciona a derivação? Lembra, né? Eu vou pegar o termo que está aqui no expoente, ele vai descer multiplicando. Então, como aqui eu não tenho expoente, esse termo ele é eliminado da derivação. Aí ele não aparece. Quando eu não tenho nada, esse expoente aqui ele vale 1. Então, vai ficar 1 desce multiplicando 1 vezes B. E aí o expoente, o valor que eu tenho, eu vou subtrair 1. Então vai ficar 1 menos 1, que dá 0. T elevado a 0 é 1 vezes B. B, tá aqui. Aqui, ó, eu tenho o 2 desce multiplicando. Fica 2 vezes C. E aí o expoente era 2, então vai ficar 2. Eu faço 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. A gente não coloca nada, mas sabe que é 1. Então, nesse caso, a velocidade vai ser igual ao parâmetro B mais 2 vezes o parâmetro C vezes tempo. Lembrando que C é igual a A dividido por 2. Então, essa equação nos leva à seguinte relação. V é igual B, se a gente olhar no slide anterior, é igual a V0. E A é igual a 2C. Então, a velocidade de um objeto no movimento uniformemente variado, ela é descrita por essa equaçãozinha, tá? Como é que dá isso daqui, ó? Lembrando que a velocidade ela é dependente do tempo, né? Se o tempo for igual a 0, olha aqui, 0 vezes a aceleração dá 0. Então, a velocidade vai ser a própria velocidade inicial. Mas, à medida que o tempo está passando, eu vou ter
um elemento que vai estar agregando algo à velocidade, que no caso é a aceleração. Se a aceleração for positiva, a velocidade tende a aumentar. Se a aceleração for negativa, a velocidade ela vai diminuir, tá? E, finalmente, a aceleração escalar. A aceleração escalar é dada pela derivada da velocidade pelo tempo. Então, está aqui, ó, como é que era a velocidade? B mais 2C vezes T. Então, coloquei derivada da velocidade. B mais 2C vezes T. Lembrando que se eu não tenho a variável aqui, que no caso é T, esse termo ele é eliminado da derivação, tá? Então, o que sobrou? Sobrou 2C. Então, ó, quando não tem nada aqui, significa que o expoente é 1, né? Então, vai ficar 1, ele desce multiplicando, 1 vezes 2, 2 vezes C, 2C. Aí vai ficar 1, eu subtraio 1 do expoente, isso é regrinha lá do primeiro bimestre, vai ficar 1 menos 1 dá 0. T elevado a 0, 1 vezes 2C, 2C. Então, nesse caso aqui, ó, o que a gente percebe? Lembra que lá no primeiro slide, ou no segundo, eu falei que C era uma constante, né? O que é algo constante? É algo que não muda com o passar do tempo. 2 também é uma constante. 2 vai ser 2 em qualquer instante da vida. Então, uma constante vezes outra constante vai dar uma constante. Ou seja, nesse caso, nós temos que a aceleração ela é uma constante, tá? Então, isso daqui, ó, é uma constante, tá? A aceleração, sendo constante, é o que define, né, o movimento uniformemente variado, né? Ou seja, com a aceleração constante, esse movimento ele está variando de maneira uniforme, ok? Para finalizar essa parte, se nós pegarmos, por exemplo, a função da posição, que era A mais B vezes T mais C vezes T elevado ao quadrado, se eu derivar uma vez, eu chego na equação da velocidade, que está aqui, ó. Se eu derivar duas vezes, eu chego na aceleração que está aqui. Ou seja, a aceleração, então, vai ser a segunda derivada da posição em relação ao tempo. Tá? A gente não deve trabalhar muito com isso daqui. Muito provavelmente exercícios do terceiro ano que devam aparecer isso daqui. Tá? Mas, como está lá na apostila, é interessante que vocês saibam. Tá? Bom, a velocidade escalar, então, vai ser dada por V é igual a V0 mais AT, com uma aceleração escalar igual a 2C. Nesse caso, ó, a aceleração ela sempre vai ser a aceleração ela vai ser sempre constante. Até coloquei em vermelho aqui para a gente lembrar. Ela sempre vai ser constante e com um detalhe a mais, tá? Esse ser constante também exige que ela seja diferente de zero. Então, a aceleração vai ser igual à aceleração média, que vai ser igual ao ΔV sobre ΔT. Como é que eu calculo ΔV? Eu vou pegar a velocidade final do meu móvel menos a velocidade inicial, dividido pelo ΔT, que é o tempo final, ou o tempo correspondente para a velocidade final, menos o tempo correspondente para a velocidade inicial. Isso vai me dar uma aceleração. E essa aceleração, por ser movimento uniformemente variado, ela tem que ser constante e obrigatoriamente ela tem que ser diferente de zero, porque se ela for igual a zero, não é movimento, o movimento não vai estar variando, ele vai ser constante, ok? Bom, a parte conceitual do conteúdo é essa. Agora a gente vai partir para a resolução de exercícios. A gente tem mais um minutinho de aula, tá? Eu vou fechar a tela aqui porque eu quero dar o print na chamada, depois a gente vê o tempo lá e volta para a correção dos exercícios, tá?